Pedro Salinas, um importante poeta, escritor da geração de 27, a mesma geração do Garcia Lorca, que nós estamos lendo nessa maratona, afirmou que o nosso queridíssimo Don Quixote traz à novela, para a novela, nesse caso, né, para o romance, aquilo que toda novela, que todo romance deveria ter, o sentido transcendente da realidade, o sentido simbólico. E talvez este seja o nosso romance nacional mais potente nesse sentido. Afinal, viver é mesmo muito perigoso. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está aqui no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós sempre tratamos de literatura partindo de temáticas, princípios, propostas vindas do nosso Don Quixote. E hoje nós vamos apresentar no único vídeo, sem ser em JLC, o livro que poderia ser considerado o Don Quixote brasileiro. Grande Sertão Veredas se comprovou nesse mês como um livro que só cresce a cada releitura. Acho que é a terceira vez que eu tô lendo ele. Confesso que não li tudo, o vídeo não cheguei a concluir ainda a leitura, mas fui lendo episódios importantes, marcações que eu tinha feito aqui, partido, episódios inteiros. Li a primeira vez anos atrás, li de novo esse ano. Estou relendo nesse mesmo ano, mas em uma época, um período da minha vida em que eu penso que eu estou de modo bem diferente do início, né, do quando nós fizemos a primeira JLC aqui desse ano. E por isso me vieram outras ideias. As concepções, os debates, os pensamentos bateram em mim de um modo diferente do que no primeiro trimestre desse ano. Se você ainda não sabe, Grande Sertão Veredas se trata da história de um jagunço intelectual e ao mesmo tempo sobre o próprio sertão. O sertão é o grande personagem, o protagonista dessa obra, quase uma entidade. Temas como o amor, a morte, a vida, a existência ou não do demônio, o lugar de Deus na vida, das diferentes religiões, ponto da fé, esse conflito, esse contraste entre a covardia e a coragem, são várias das temáticas que permearão todo o livro do João Guimarães Rosa. Esse homem que foi diplomata, escritor, poeta, foi um pensador tão importante para a história do nosso país, nos entregou provavelmente o romance mais inovador no estilo de linguagem para o Brasil, juntando todas essas temáticas, esses conflitos com personagens inesquecíveis para nos lembrar que viver sim é perigoso, ainda mais ter consciência dessa vida, dessa existência é mais perigoso ainda. O Grande Sertão se passa na narrativa de 3 dias consecutivos do senhor Riobaldo, fazendeiro já velho, que contará da sua história, especialmente o momento no qual ele esteve na jagunçagem, né, uma espécie de cangaço daquela época, nos anos 40, para um interlocutor. O interlocutor esse que aparentemente é um intelectual, também é um escritor, mas que não fala diretamente na obra. As vozes deste interlocutor vão permear o discurso do próprio Riobaldo, quando ele meio que repete perguntas ou questionamentos que esse interlocutor está fazendo para ele dentro do seu próprio texto. Acaba trazendo um estilo muito próprio, ao mesmo tempo que é e não é um monólogo, que é e não é um diálogo. O discurso de Grande Sertão Veredas tem diversas vozes, inclusive vozes diferentes do próprio narrador. De modo geral, poderíamos resumir o enredo contando que o Riobaldo perdeu sua mãe, por isso ele é criado pelo seu padrinho, que é rico, que lhe dá do bom do melhor, inclusive uma formação, né, fazendo esse homem do sertão ali intelectual, e se muda para uma cidade para ser professor particular de um tal de Zé Bebelo, um jagunço que se tornará líder do bando de jagunços principais dessa obra. E com essa convivência com Zé Bebelo, o Riobaldo acabará também optando por essa vida e entrando para o bando, se tornando um jagunço do Zé Bebelo. Por isso que, de certo modo, em todo o livro, o Riobaldo vai apresentar uma visão de mundo, de experiência, de explicar o sertão, a vida, através de um sistema de jagunçagem, como se o sistema da jagunçagem fosse o próprio sistema do sertão em si, fosse algo quase que intrínseco, natural. Até que, vivendo nesse grupo,
o Hermógenes, que seria um outro personagem desse bando, acaba matando o líder, dando uma racha, uma divisão no grupo e fazendo com que o Riobaldo tenha que assumir a liderança do grupo. Só que ele não se vê como chefe. O Riobaldo tem muitas questões sobre a vida, sobre o sertão, sobre Deus e o diabo, sobre o amor e sobre ele mesmo. E aí que entra a segunda figura mais interessante do livro, que é Diadorim, um amigo, um jagunço também do bando, e vai apoiar o Riobaldo, incentivá-lo a de fato ser o líder, que é de onde vem toda a coragem do Riobaldo. Na verdade, Diadorim é muito mais corajoso, muito mais homem, como o próprio Riobaldo diz, do que ele mesmo. Enquanto que Diadorim é esse amor, essa força, esse apoio, esse amigo, entra ali no conflito de talvez a grande paixão do Riobaldo, nós temos esse Hermógenes, o assassino do Zé Bebelo, o desertor, quase como a encarnação do próprio demônio, a ponto de sugerirem, pensarem que ele de fato tenha feito um pacto com o diabo. Para vencer esses traidores, o Riobaldo percebe que talvez ele também tenha que fazer um pacto para receber as forças do demônio e resolver aquela situação. E esse é então o outro ponto mais importante da obra, que é a ideia do pacto fáustico. Esse conflito, essa ideia de saber se um pacto com o demônio realmente foi feito ou é apenas impressão, memória. Fica a dúvida se ele foi de fato acertado, assinado, concluído. E esse é um dos grandes pontos de angústia que vai desenvolver o enredo, fazer com que o livro se desenrole pra frente. O Riobaldo, ele não sabe se ele fez o pacto ou não, inclusive se o próprio demônio existe ou não. Ele vai começar a ver o demônio nas coisas, nas pessoas, perceber que o demônio tá falando com ele e ao mesmo tempo a sua racionalidade gritando para dizer que aquilo são impressões, até chegar no auge do livro, o grande desafio, o grande conflito do livro, que é atravessarem juntos para concluir, para vingar o liso do Sussuarão, que é nada mais nada menos do que um precipício onde as onças estão embaixo ali, recém-paridas, com todas as suas defesas ativadas e prontas a matar qualquer um que aparecer. Esse livro está repleto de frases impactantes, de frases importantes que ficaram eternizadas na história da literatura. Uma delas, o demônio na rua, no meio do redemoinho. Ou melhor, como ele fala aqui com a voz do sertanejo, do redemoinho. Diadorim, esse ser dual, esse ser de duas faces, esse ser que encanta e ao mesmo tempo intriga tanto o Riobaldo, será tomado num episódio final importante desse livro, quase como essa imagem mesmo, como se ele fosse o demônio ali, com seus malabares e suas habilidades no meio de um redemoinho. Esse redemoinho, tanto de modo físico mesmo, o vento, como seco ali do sertão vai se manifestar no clima, mas também no redemoinho da cabeça do Riobaldo. O demônio na rua passando no meio do redemoinho, tanto como o demônio em si, assim como o Diadorim nesse redemoinho da cabeça do Riobaldo, deixando-o louco, deixando desconcertado, sem conseguir parar todas essas ideias, todas essas forças que estão lutando dentro dele, atravessando o Riobaldo, fazendo com que ele atravesse o sertão, a vida vai atravessando sobre os seus olhos, mas que ele seja atravessado por esses e outros pontos tão importantes do livro. Grande Sertão Veredas, metáfora das veredas, dos caminhos, esse grande processo de travessia que é a vida, que não se faz de apenas um caminho em linha reta, mas de várias possibilidades que se podem ou se poderiam pegar, ou que vão mudando mesmo o trajeto no decorrer da jornada. Grande Sertão Veredas causa um estranhamento na forma, pela força da sua oralidade. E no modernismo nós temos textos como o Joyce, a Virginia Woolf, o Proust, por exemplo, que tentam emular o pensamento. Guimarães Rosa é o que melhor emula a fala do sertanejo de um modo extremamente poético que nenhum outro autor conseguiu chegar antes, mesmo na geração de 45 e demais anteriores. Um texto que ao mesmo tempo tem e não tem um interlocutor, está repleto de vários olhares diversos do Riobaldo sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os sentimentos. Como o Quixote, essa forma é interessante por trazer uma espécie de resumo antes do acontecimento e ele ser destrinchado depois. Quando nós vamos lendo o Quixote, os títulos são Da Vez em que Dom Quixote bate de frente aos moinhos. E aí tem esse
resumo já no próprio título do que vai acontecer, e ele vai sendo destrinchado. Ao mesmo tempo que Grande Sertão faz isso, mesmo sem títulos, né, mas dando esse spoiler, há digressões, há memórias, há momentos em que ele para analisar a natureza, analisar sentimentos, tratar das feições de jagunços ali do momento, trazendo fatos importantes, revelando os seus pensamentos ou tentando adivinhar os pensamentos dos outros, criando esse conflito, talvez o maior trunfo dessa linguagem que o Guimarães Rosa coloca na voz do Riobaldo, e nós tentarmos compreender de fato se o que ele está falando é o que ele realmente pensa, ou como o que ele realmente pensa e ele não está dizendo aparece no texto. O Riobaldo é um personagem que vive em encruzilhadas desde pequeno, nessas diferentes veredas vivas ou mortas. E talvez o grande segredo, o trunfo, a imagem que se constrói sobre a vida em Grande Sertão é que no final das contas nós nunca sabemos onde essas veredas vão dar. Os encontros e desencontros nesses caminhos e como eles vão nos impactar. Grandes, maiores, mais importantes encontros e desencontros do Riobaldo, sem sombra de dúvidas, é com o Diadorim e com a Otacília, a sua esposa, e de como ele se relaciona com aquelas pessoas que ele ama ou que o afetam, como parte dele, Diadorim, desses outros personagens, a forma de enxergar e de cuidar do outro. E como em algum momento da vida, em alguns momentos da vida, você mesmo é o seu próprio outro. Se você acessar os vídeos da jornada de leitura conjunta do Grande Sertão, você vai me ver citando livros importantes, textos de referência para te ajudar na leitura dessa obra. Além de não vá atrás de adaptações, não assista adaptações, não leia adaptações antes de realmente ler o texto em si. Esse texto já é antigo, já tem muito spoiler, já tem muita coisa no mundo pra você já não entrar tão cru nele. Ainda que não seja nada, ainda que a adaptação não tenha muito spoiler, não significa muita coisa, mas pra você absorver de fato toda a grandeza da linguagem, toda a grandeza que é esse livro. O segundo ponto é talvez ler num período de tempo menor do que nós usamos na jornada de leitura conjunta, foram 3 meses. Eu aceleraria hoje se eu fosse fazer novamente uma jornada de leitura desse livro. Ao mesmo tempo que você precisa se adaptar um pouquinho com a linguagem, quando você vai se adaptando e fica mais tranquilo com a linguagem do Guimarães, isso vai acelerando, auxilia o seu processo de leitura e de compreensão. Só que ao mesmo tempo a cabeça do Riobaldo tá tão rápida, são apenas 3 dias, são tantos acontecimentos, tantas memórias. Dependendo de como isso vai te impactar, às vezes é bom criar o seu próprio tempo, o seu próprio fluxo. Vão ter episódios que você vai ler mais rápido, vão ter páginas que 2, 3 você vai precisar parar e digerir bastante aquilo que você tá lendo pra depois voltar ao texto. Ou talvez em alguns momentos imergir total, entrar e ser você o processado pelo livro, pela linguagem. No final das contas, não tente criar uma regra muito fixa. Deixe ser levado pelas veredas do sertão. Uma das frases mais conhecidas desse livro, inclusive que virou música posteriormente, diz que qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Só que o amor e a loucura, como também grandes temáticas do Quixote, aqui no Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, ele tem diversas facetas, eles são apresentados de modos diversos. Em momentos, esse amor vai ser um amor por alguém específico, que se pode amar ou que não se pode amar. Um amor por um lugar, por uma identidade, por um povo, pela sua própria vida. Mesmo nessa faceta de amor, também uma faceta de loucura por trás. E até mesmo um amor e uma loucura pela própria linguagem. Reler Grande Sertão Veredas vai me fazer valorizar cada vez mais a nossa literatura, o nosso idioma, especialmente o que a linguagem significa e simboliza para a humanidade, a nossa psique. Se você ainda não leu esse livro, leia agora, ou se prepare, busque materiais, faça essa jornada agora em 2023 e deixe ser atravessado pelas páginas do sertão. Talvez descobrir que tem coisas na vida das quais não dá
pra gente fugir. E são exatamente elas que nos mudam pra sempre. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esta é a nossa resenha de Grande Sertão Veredas em um único livro. Se você já tinha lido, se você já releu, se você participou da jornada de leitura conjunta do Grande Sertão, me conta aqui embaixo, conta como foi a experiência pra você. Nos vemos sexta-feira então pra dar o resultado da conclusão da nossa maratona literária de 2022. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Vai!